Muito obrigada, José Bento dos Santos, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa? E hoje vamos falar da Europa e da gastronomia. O Bento dos Santos é presidente da Academia Portuguesa de Gastronomia, é um ativista da Academia Europeia de Gastronomia e hoje é fundador e co-presidente da Comunidade Europeia da Nova Gastronomia. E eu começava exatamente por colocar a questão de como é que a gastronomia contribui para a construção das identidades europeias. A gastronomia é, sem dúvida nenhuma, um património imaterial de todos os países, de todas as regiões. E, como dizia o ministro francês da Cultura, falta-me o nome, que dizia que a gastronomia, em termos culturais, era tão importante como a literatura, como a pintura, em termos de cultura ou como a música, isto significa que a identidade de um país, em termos dos seus produtos, daquilo que construiu à volta deles, das técnicas que conseguiu, tudo isso criou historicamente aquilo que se podem dizer gostos especiais que o ser humano foi absorvendo, foi criando uma cultura à sua volta de maneira a identificá-lo, o que significa que pessoas hoje viajam para um determinado país para ir ver, precisamente, para ir provar, para ir conhecer essa gastronomia, tal como se fazia antigamente com um museu ou com um teatro, uma peça de arte. Hoje, a gastronomia é, de facto, uma parte da cultura de cada país e de cada região. E essa importância começa hoje a ser sentida de uma maneira um bocadinho diferente do que era, digamos, há 50 anos, em que muitas vezes pensava-se, quando se falava de gastronomia, enfim, falava-se de caviar e champanhe. E hoje, quando se fala de gastronomia, fala-se de um produto tão simples, sei lá, como uma ervilha lágrima, que é uma coisa que se produz no norte de Espanha, num canteirinho, e que é qualquer coisa de absolutamente extraordinário. É uma ervilha que tem um gosto especialíssimo e que hoje as pessoas que se deslocam ali para poderem ter o prazer de provar essa ervilha, e quem fala disso fala dos nossos cogumelos em Portugal, que viajam para todo o mundo, e fala, sei lá, do nosso peixe, enfim, de tantas outras coisas que têm a ver com a região onde foram criados. Fala-se muito da dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica, no fundo, é uma marca que foi criada, que foi pensada depois de se reparar, de se notar num estudo epidemiológico que as pessoas que comiam de determinada maneira tinham uma saúde menos afetada por aquilo que comiam. Bom, infelizmente, a questão da dieta mediterrânica começou a esvanecer-se quando apareceu o supermercado. O supermercado que trazia alimentos de todo o lado não permitiu que fossem aqueles alimentos naturais com que habitualmente essa gente se alimentava e que eram imensamente saudáveis. Há a dieta mediterrânica como há uma dieta chinesa ou japonesa. Em todo o lado há uma dieta especial. Portanto, considera que há essa relação entre a dieta e a região, eu diria como património imaterial, como há uma identificação de uma região com o seu património histórico, o seu património construído, o seu património natural, coloca também a gastronomia neste contexto. Absolutamente. E hoje em dia, nos últimos anos avançou-se muito, e hoje em dia fundou-se a Comunidade
Europeia da Nova Gastronomia tem sede aqui em Lisboa, foi fundada, evidente, por Portugal, por Espanha, pela Polónia e neste momento está a entrar a Suécia. Espera-se que a França possivelmente entre já a seguir. E o que é que se pretende? Isto era qualquer coisa que era importantíssimo transmitir, no fundo, a toda a gente, porque é uma noção. Mas se me permite, peço desculpa por interromper, se me permite, eu diria que esta agora Comunidade Europeia, já lá vamos, teve origem, se assim podemos dizer, num relatório aprovado pelo Parlamento Europeu, se bem me lembro, em 2014, em que exatamente reforçava a importância da gastronomia na cultura europeia, chamava a atenção para a necessidade da questão da gastronomia ser abordada do ponto de vista da educação, da cultura, da agricultura, da saúde, portanto, com várias dimensões conjugadas, exatamente pela importância da gastronomia e sugerindo até que se criasse uma Academia Europeia. E, portanto, este uma é o Academia percurso. Europeia que, no fundo, seria, em princípio, um conjunto de academias nacionais. E tentou-se isso, nem todos os países na Europa têm academias de gastronomia, mas foi possível criar uma academia ainda com bastantes países, mas logo a seguir pensou-se que era importantíssimo dar a noção a toda a gente que hoje a gastronomia tem 4 fatores, a que nós chamamos os 4 S, que são os pilares de tudo o que vai ser alimentação no futuro. Sabendo nós que a alimentação conta no conjunto do orçamento europeu ou do orçamento de cada país, em média, 1/3 do PIB dos países ou da Europa, a importância que se tem que dar à alimentação desde a produção, a produção primária, depois a indústria, a distribuição e depois o consumo. Estamos a falar disto tudo. De todo já o ciclo. Se este ciclo, há uma coisa que é fundamental que se percebeu. Tem que se comer saudável. É importante que aquilo que nós comemos não nos afete a saúde no futuro. Mas há uma frase que às vezes costuma dizer: eu sou capaz de dar a uma criança qualquer coisa que eu queira para comer. E as pessoas admiram-se porque falta eu dizer desde que ela goste. Ora bem, tudo aquilo que se fala de alimentação saudável, tudo o que se fala de nutricionismo, é preciso ter atenção que as pessoas têm que gostar daquilo que estão a comer. E, portanto, o segundo é saúde e saboroso. A comida tem que ser saborosa. Depois há qualquer coisa que hoje se reconhece por todo o lado, mas que ainda não está suficientemente implementado, que é o terceiro S, que é a sustentabilidade. O desperdício que nós temos na questão alimentação é gigantesco ainda. E era importante ter a sustentabilidade sempre em mente em qualquer dos elos da cadeia alimentar. Não é só no fim, quando nós estamos a comer e poupamos os restos para o dia seguinte. Não, é na indústria, é na distribuição, é na produção. Em tudo isto há que ter essa cultura. E, finalmente, há qualquer coisa que nós não podemos também deixar de fazer a nível da gastronomia, que é sermos solidários. Sabemos que ainda hoje há pessoas que têm dificuldades, que não conseguem atingir o nível de alimentos que seria natural ou normal. E, portanto, teremos que ser solidários. Estes 4 elos de todas as cadeias alimentares
seriam fundamentais serem assumidos pelos participantes. Mas eu vejo, por exemplo, que nas iniciativas europeias que têm havido nesta área, eu vejo desses 4 pilares que referiu, 2 questões que têm sido, que têm estado muito presentes nas iniciativas legislativas, que é a questão da sustentabilidade e a questão de evitar o desperdício. Que estão relacionadas, exatamente. Mas agora, passados 9 anos, que houve o documento que sugeria a formação de um observatório, certo? Seria relativamente fácil para instituir, enfim, nos vários países da Europa, para cada um deles uma comunidade própria que tivesse em conta estes 4 princípios, que procurassem uma alimentação saudável, uma alimentação saborosa, sustentável e solidária. Mas quando isto for possível, que já começa a ser entendido por todos, há uma necessidade que é muito importante de coordenar, de monitorizar, de sobretudo fazer o acompanhamento para que haja um equilíbrio entre os nossos países europeus destes 4 pilares. E essa é a função desta Academia Europeia. A legislação fala num observatório europeu exato. de gastronomia. E era esse observatório a que nós, em Portugal, em Lisboa, nos candidatámos, chegámos a ter, como sabe, uma previsão de uma sede para o observatório. Parece-me que está na altura de podermos ir um bocadinho mais longe e tentar que cada país, primeiro, absorva esta situação de pugnar por uma alimentação saudável, saborosa, sustentável e solidária, e depois que haja um observatório que recolha dados, que conheça todos os distintos países da Europa e os sucessos das várias campanhas que se fizeram. Sim, aí, claro. Que troque informações e que possa fazer da Europa digamos, um paraíso gastronómico, porque não? Portanto, esta Comunidade Europeia da Nova Gastronomia visa, de certa forma, eu diria, absorver, desenvolver esses princípios. Tal e qual. Era isto mesmo. Nós tivemos o primeiro congresso em novembro, aqui em Lisboa, onde estiveram representadas variadíssimas países, e onde se falou precisamente da educação do gosto, da questão saudável, da importância que tudo isso tem, porque quando se fala de educação do gosto, há uma coisa muito simples. As nossas crianças vão para a escola e aprendem línguas, aprendem português, aprendem geografia e matemática e tudo isso. Mas aprendem muito pouco sobre alimentação, sobre o que são estes pontos, que na altura em que estão a iniciar as suas escolhas do gosto, como fazem nas outras áreas da cultura, que seria importante serem, digamos, bem educadas. E era importante que há alguns países que já adotaram nas aulas, nos ensinos mais básicos e secundários, esta disciplina, está na altura dela poder ter um programa a nível europeu. E o que é que esta Comunidade Europeia da Nova Gastronomia está a fazer para atingir esses objetivos? Está a divulgar em cada país, junto de entidades como associações gastronómicas, entidades que já se preocupam um pouco com a questão da gastronomia, está a tentar apresentar-lhes esta questão do que é a alimentação saudável, saborosa, sustentável e solidária, tentar que criem em cada país a sua própria comunidade interna de gastronomia, para depois fazerem parte e poder haver um observatório
que de facto seja a entidade na Europa que, digamos, gere, que está no topo desta construção para garantir que dentro de poucos anos nós começamos a ter menos problemas com a saúde. E como é que vê, como é que vê a participação dos Estados-membros? Ou seja, já disse que houve alguns Estados-membros que já criaram estruturas nacionais, projetos, disciplinas nas escolas, etc. Mas como é que vê esta colaboração entre os Estados-membros? Acha que há uma colaboração efetiva por parte dos Estados-membros? Ou vê ainda que uma iniciativa desta natureza pode criar uma situação de competição, de concorrência entre interesses nacionais de um ou outro Estado-membro? Em termos de, começando pelo fim, eu presumo que tudo o que se fizer neste sentido só vai aumentar a curiosidade, o turismo, no sentido de procurar em cada Estado-membro muitas vezes situações alimentares que eram até desconhecidas. Agora, para coordenar as unidades, digamos, nacionais, como a nossa, a academia, amadoras, têm limites. E julgo que, com a criação oficial do Observatório na Europa, é alavancado por várias entidades em cada país que depois pudessem ser também por cada governo apoiadas. Margarida, deixe-me dizer isto. Fala-se hoje aqui connosco, estamos a falar do direito à habitação, e com certeza que sim, vem na Constituição. Falamos, sei lá, do direito à liberdade, do direito à cultura, a Constituição nossa e de qualquer país europeu não fala nunca no direito à alimentação. O direito à alimentação não será um direito básico como todos os outros. E era importante que os países reconhecessem isso a nível constitucional, para depois poderem trabalhar nisso. Nós estamos a falar de um projeto a prazo, mas que era urgente começar o mais depressa possível. Isto é uma visão de um amador, como sabe, mas é uma visão que tem anos e anos e anos de participação. Não, e de até porque, por exemplo, eu sou membro da Comissão de Comércio Internacional e nos tratados comerciais entre a União Europeia e o Mercosul, ou o Chile, ou o Japão, ou a Coreia, há sempre há um capítulo que diz respeito à qualidade alimentar. Ao respeito de certos standards, de certos níveis de qualidade alimentar. Ou seja, a União Europeia, na relação com os seus parceiros, designadamente com os seus parceiros comerciais, tem sido exigente em matéria de qualidade alimentar. Portanto, já é um princípio, já é qualquer coisa que vamos adiantados. E, portanto, era continuar sensibilizar esta questão da alimentação é muitas vezes dividida. Eu comecei por dizer naquela coisa de ir comer uma coisa muito especial, ou a seguir a nutrição das dietas em que não se pode comer nada. E não é isso. A alimentação representa para o ser humano o somatório dos maiores prazeres que ele tem na vida, de todas as satisfações que o ser humano tem de ler livros, de ouvir música, de todas as que se possa imaginar. A alimentação é qualquer coisa que é feita, enfim, na maior parte dos casos, 3 vezes por dia. E 3 vezes por dia é ou pelo menos pode ser, um verdadeiro prazer, uma satisfação, ter a todos os níveis, da criança ao idoso, por exemplo, neste momento já se sabe que uma das atividades para as pessoas mais velhas, que têm reformados, que têm dificuldades em ter atividades,
é cozinhar, é extraordinário. Cozinhar parece ser qualquer coisa que lhes dá uma alegria extraordinária. E isto é muito importante. Eu não sei se o Bento dos Santos tem esse número, nem sei se esse número existe, mas hoje já é possível dizer, por exemplo, na mobilidade interna da União Europeia, no turismo no interior da União Europeia, se há um número que nos dê uma percentagem, qual é o peso, digamos, do turismo interno da União Europeia que é determinado pela procura de regiões gastronómicas, especificidades gastronómicas de uma região. Esse número existe, por exemplo? Eu não sei se existe. Eu não conheço. Eu também não, mas posso lhe dizer uma coisa. Nós que trabalhamos constantemente com Espanha, nós e Espanha, portanto, digamos a Península Ibérica, este ano é o maior local, em conjunto, nós somos o maior destino turístico do mundo. E sabemos que cerca de 70% das pessoas que visitam o país dizem que vieram por causa da alimentação, por causa daquilo que os despertaram. E, portanto, temos aqui, não é um número que se possa estatístico, mas é qualquer coisa que me parece já muito importante. Indicativo. Eu agora tinha uma última questão para lhe colocar, o que é que a União Europeia pode fazer mais para que a gastronomia possa ser mais reconhecida como um elemento importante da construção, da definição das identidades das regiões, dos países, etc. O que é que a União Europeia pode fazer mais nesse sentido? Parece-me que já construímos 2014 e agora estas coisas não se constroem de um dia para o outro. Mas eu acho que, e nós aqui na Comunidade Europeia da Nova Gastronomia reunimos capacidades, conhecimentos, seria importante que eventualmente a União Europeia, se nós pudéssemos pudéssemos explanar, pudéssemos falar da importância e de como, em termos de União Europeia, avançar para o projeto do Observatório e depois como é que se faria a repercussão em cada país, porque também é certo que há países que aceitam, dou-lhe um exemplo, eu conheço muito bem a Suécia, e a Suécia não é há meia dúzia de anos, mas não se falava de cozinha, não existia. Hoje é curioso dizer-se que na Suécia não há nenhum noivo que possa casar-se sem tirar um curso de cozinha. E as coisas mudaram de tal maneira que é possível convencer os vários países da União Europeia a importância. E a União Europeia podia fazer um papel extraordinário, de facto, se com a criação deste observatório e de locais em cada país, de secções daquilo que fosse, de pessoas interessadas, conhecedoras e que pudessem ir desenvolvendo este conceito. Muito obrigada, José Bento dos Santos, por ter estado no podcast E Se Falássemos da Europa. E fica aqui, mais uma vez, recolocar na agenda a importância de criar este observatório. Sobretudo para aqueles que se esqueceram da importância da criação deste observatório, fica aqui, mais uma vez, a lembrança da importância da criação deste observatório. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado também e espero que sejamos ouvidos.